Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex. Vai ser um episódio dedicado à análise gráfica. Eu vou-vos mostrar alguns ativos que eu acho que estão relativamente interessantes. Mais uma vez, isto não é nunca, nem nunca será mesmo aconselhamento financeiro. E também vou falar sobre alguns tokens que vocês deixaram nos comentários no último episódio. Se gostas deste tipo de conteúdo, partilha, coloca um gosto e comenta também se queres mais este tipo de análises gráficas. Se queres também que eu faça uma live de vez em quando para análise gráfica, que ajuda efetivamente aqui a criar, a fazer mais conteúdo aqui para o canal. Antes de avançarmos 60 segundos para falar do patrocinador da Alex Crypto, NordVPN, que ajuda muitíssimo o canal. Portanto, é uma excelente ferramenta que te oferece uma série de recursos e benefícios para proteger a tua privacidade e segurança online, incluindo a segurança de nível militar. Eles utilizam uma criptografia AES de 256 bits. O que é que isso significa? Significa que os vossos dados são criptografados em blocos de 256 bits, tornando-os praticamente impossíveis de serem decifrados. Também permite ter acesso a conteúdo bloqueado, ou seja, aquele serviço de streaming e de sites que nós não conseguimos aceder devido à região onde estamos. A NordVPN permite ultrapassar isso e também potencia a privacidade online. A NordVPN não mantém registros da tua atividade online. Isto significa que podes navegar e utilizar a internet com segurança, sabendo que as tuas informações permanecem inteiramente seguras. É uma ferramenta tremendamente poderosa, altamente intuitiva de utilizar e, como podes ver, tens um preço muito acessível, abaixo de 3 euros por mês, se subscreveres o pacote de 2 anos. Portanto, tens o link na descrição deste episódio, se de facto estás interessado em manter-te seguro enquanto navegas na internet. Vamos então avançar, meus amigos, mas em primeiro lugar quero mostrar-vos aqui este gráfico, que é um gráfico bastante interessante, porque mostra que é um bocadinho a sensação que eu tenho. Eu sei que nós tivemos um pump ontem e as coisas ficaram verdes, todas coloridas, muito bonitinhas, não é? O nosso portfólio cresceu de uma forma expressiva no dia de ontem, mas eu continuo na minha, eu continuo até prova em contrário, e vamos falar um bocadinho sobre isso, sobre os gráficos. Eu continuo a achar que nós estamos em tendência de lateralização, correção nos próximos tempos. E eu identifico muitíssimo com este gráfico aqui do CryptoCon, em que nós podemos ver em que atingimos este nível de resistência que é muito comum. Reparem esta zona aqui, esta barra aqui azul, quando nós temos picos de mercado, mas depois temos uma correção logo de seguida. E ele mostra aqui bem a zona aqui de 0.382 a nível de retração de Fibonacci aqui no RSI, que mostra que poderá ser como destino. Até temos aqui um pumpzinho aqui no RSI e depois continuação de queda. Eu vejo exatamente este cenário para os próximos tempos, ou seja, a nível de probabilidade é o cenário que eu dou mais probabilidade. Agora, evidentemente que pode acontecer o oposto, não é? Pode acontecer algo que nós não estejamos à espera. E se, por exemplo, se olharmos para Bitcoin na diária, nós estávamos claramente a fazer a terceira bear flag e de repente ela disparou e neste momento está a lutar contra a MA21, MA55, ok? Elas estão praticamente a cruzar, o que também é um sinal bearish. Vamos lá ver se ela ultrapassa. Agora, se obviamente nós fizermos uma ligeira retração e fizermos um baixo mais alto aqui, vou aumentar a minha probabilidade de continuação de subida, mas para mim, sinceramente, vamos andar aqui num período de lateralização e queda mais ou menos expressiva. Na semanal, também dizer que nós estamos a fazer uma vela interessante. Eu sei que só termina amanhã o dia, mas estamos, mas estamos a fazer um martelo que é bastante bullish. E reparem, há 2 semanas atrás nós tivemos uma vela de rejeição. Agora tivemos esta semana com uma vela de compra, de pressão de compra. Isto para mim o que quer dizer? Para mim significa que nesta zona entre dos 44 para cima, pressão de venda, dos 41 para baixo, pressão de compra. Ou seja, aquela luta titânica vai ser neste momento entre os 41 e os 43, 44 mil dólares. Mais cedo ou mais tarde isto vai partir para um dos lados, mas poderemos andar aqui um bocado de tempo a lutar entre ursos e touros nesta zona, a ver quem é que vai ter mais força nos próximos tempos. Falar de Ethereum, obrigatoriamente, e confesso que estou um pouco desiludido, não estava à espera. Eu sei que nós tivemos aquela conversão da narrativa do ETF de Bitcoin para Ethereum, e a partir de agora Ethereum ia à lua. Eu acho que
É verdade que a probabilidade é de uma tendência de subida relativamente a isso, ou buy the rumor, não é? Mas se Bitcoin não deixar, eu acho que também vai ser difícil a Ethereum a fazer isso. Nós tivemos então esse pump e na semana passada tivemos claramente uma vela de rejeição e neste momento voltámos cá abaixo. Porém, não estamos a fazer baixo mais baixo, certo? Continuamos a fazer apenas um retest aqui a esta zona, não é um retest, é um regressar a esta zona aqui dos 2200. Aquilo que me preocupa com o Ethereum é isto, é nós estarmos a voltar para dentro deste Rising Wedge, que é uma estrutura bearish. Para já, nós estamos a ficar acima dessa linha branca, o que vai ser efetivamente bom fecharmos assim a semana e não dentro novamente aqui desta estrutura. Estas linhas aqui amarelas são suportes importantes que nós não devemos perder ou não queremos perder, que é a zona dos $2.140 e mesmo depois a zona dos $1.926. O afastamento ainda é significativo relativamente às moving averages principais e bem como a VWMA, e isso também quer-me dizer que quando nós temos um afastamento muito expressivo, por norma o preço tem tendência a ir a estas linhas móveis, funcionam tipo como imã. Algo que eu acho que é importante é o que está a acontecer ao nível do Total 2. Agora vamos esquecer um pouco o Bitcoin e falar sobre altcoins, e o Total 2 mostra exatamente isso, Ethereum com as restantes altcoins. E nós podemos estar a ter algo que é tremendamente bullish se isso acontecer, ok? E é a validação do breakout que aconteceu em dezembro de 2023. Tal como aconteceu em julho de 2020, em que nós fizemos esse breakout e depois fizemos um retest a essa zona, andámos aqui várias semanas, reparem, estamos aqui um mês e tal, 2 meses, até que depois fomos para a parte final da subida ao nível do Total 2. E nós podemos estar exatamente a repetir esse ciclo. Reparem também que as moving averages já cruzaram, portanto já estão bullish. Nós estamos também claramente acima da VWMA. Tivemos uma estrutura de consolidação, como aconteceu também em 2019 e 2020. Tivemos exatamente a mesma estrutura. Portanto, parece-me que efetivamente estamos a seguir esse nível. E reparem, o RSI também mostra-me algo que é interessante, que é, reparem bem o que é que aconteceu no ciclo anterior. Nós fomos ali à zona dos 80 pontos ao nível do RSI. É verdade que nós não chegámos a ir a essa zona, mas isso também não tem que ser copy-paste total, mas fomos à zona dos 75, ou seja, entramos. Foi a primeira vez que entramos em território overbought, certo? No bull market, depois do bear market, depois do período de consolidação, a primeira vez que nós entramos em território overbought foi agora, como vocês podem ver, em dezembro, certo? E depois agora começamos a cair. O que é que aconteceu em 2020? Nós tivemos essa correção e viemos aqui à zona aqui dos 62 pontos ao nível do RSI. Essa zona é importante, porquê? Porque é também suporte onde foi anteriormente resistência em abril de 2023. Portanto, nós podemos ter uma queda até esta zona aqui dos 62, mais 61, 60, pronto, mais ou menos nesta zona, e reagirmos aqui e repetirmos exatamente o que aconteceu em agosto de 2020. Portanto, muita atenção ao que está a acontecer aqui ao nível do RSI, tá? Certo? Porém, se nós perdemos os 62 pontos a nível do RSI, se perdemos esta linha branca que aqui está como suporte e principalmente depois então se perdemos as moving averages que estão aqui a verde e a azul, algo que nunca aconteceu no ciclo anterior. Aliás, quando aconteceu isso no ciclo anterior, reparem bem, foi em janeiro de 2022 e foi a desgraça total, ou seja, perdemos a EMA 20, a EMA 50, perdemos a VWMA, fizemos retest nessa VWMA e foi o bear market que aí nós podemos constatar. Portanto, linha vermelha, meus amigos, é não perder estas moving averages que aqui estão. Isto aqui é do meu indicador privado que vocês podem ter acesso para quem entra na comunidade privada, ok? Portanto, muita atenção a isto. Outro aspecto que eu estou aqui atento é o que está a acontecer ao nível da dominância, mais uma vez, para saber se a mudança de Bitcoin para Ethereum ou outras altcoins faz sentido ou fez algum sentido. Nós tivemos a primeira perda a nível de estrutura, portanto fizemos foi o último baixo, digamos assim, foi a 13 de novembro, e nós perdemos esse baixo e viemos fazer um baixo a 8 de janeiro de 2024, certo? Neste momento nós estamos a ter uma reação. Eu gostava de ter visto uma rejeição aqui pela VWMA ou até mesmo aqui por esta linha
cor de laranja. Não está a acontecer para já, mas não é nada que me deixe preocupado, ou seja, não é nada que eu diga, epá, isto é um breakout seguro, isto pode ser apenas um fake out. Portanto, esta linha que aqui está, esta linha aqui branca, estas setas, ainda é aquilo que eu dou maior probabilidade. Evidentemente que vou invalidar esta minha tese se nós quebrarmos os zona dos 53,91 dólares, porque mesmo indo até essa zona, ok, o que é que nós vamos ter? Vamos ter uma tripla rejeição, um triplo topo, peço desculpa, e isto também, por norma, indicia uma queda no mercado. Portanto, aqui ainda há alguma margem para, como eu, é defensor que a dominância atingiu o seu topo na zona aqui dos 55,27%. Certo? Vamos então agora falar sobre algumas altcoins que eu acho que estão relativamente interessantes. Quando eu digo interessantes, atenção, isto não é aconselhamento financeiro de todo, certo? E muitos destes ativos eu já estou investido, por exemplo, Link é um deles, mas eu acho que tem-se portado bem. Por exemplo, reparem bem, Link tem feito uma estrutura de lateralização independentemente daquilo que está a acontecer com o Bitcoin. Nós já andamos nesta estrutura de lateralização desde novembro de 2023. Portanto, o que é que isto significa? Significa que não há interesse em ver Link cair abaixo deste canal aqui azul. O mesmo canal nós também tivemos cá em baixo. Agora, há uma preocupação aqui. E aqui, normalmente, quando fazemos canais paralelos em baixa, costumam ser zonas de acumulação. Canais paralelos em alta pode ser zona de distribuição. Isto pode demorar algum tempo até quebrar. O que é que me vai ditar para saber se nós vamos quebrar esta zona ou não? Em primeiro lugar, obviamente, o sair deste canal. Mas também é tal coisa, como é que nós vamos rejeitar ao nível do suporte destas moving averages que estão aqui a subir, certo? Portanto, podemos estar em território de distribuição ou mesmo até numa possível bull flag. Mas para já eu acho que é um período de consolidação em alta para ter tendência de alta, até porque eu acho, como eu acabei de dizer, que a dominância de Bitcoin deverá ter uma tendência de descida. Outra moeda que não se fala muito é Binance, ok? BNB. Nós já ultrapassámos a questão da questão legal, digamos assim, ao nível dos Estados Unidos. Eu acho que o pior já passou, já o CZ já saiu e nós tivemos o breakout desta estrutura de consolidação que foi muito prolongada, já vinha desde maio de 2022. Estamos efetivamente numa zona importante, porque reparem bem, foi aqui um último pivô de alta, foi a 17 de abril de 2023, foi mais ou menos onde nós fizemos essa rejeição, porém, aquilo que me parece neste momento é que nós estamos a fazer uma bull flag aqui em BNB, e se Bitcoin deixar, eu acho que isto vai ter uma tendência de alta e nós vamos atacar esta zona aqui dos 445 dólares mais cedo ou mais tarde. Evidentemente também temos aqui uma pequena resistência, que é esta zona aqui dos 400 dólares mais ou menos. Portanto, fiquem atentos que eu acho que podemos ter aqui algo interessante. Reparem o que é que está a acontecer com as moving averages, também está a começar a cruzar. Independentemente disto, é uma bull flag, na minha opinião. O melhor ponto de entrada seria o retest, esta zona aqui assim, mas eu não sei. Com esta estrutura que aqui está, eu não sei se vamos ter essa sorte de ver o retest aqui à zona dos 250, 270 dólares, certo? Vamos agora falar um pouco sobre o Rune. Atenção, isto são análises rápidas, não vou estar aqui horas a falar sobre cada ativo. O Rune também é um ativo que eu acho que, também tenho, atenção, é um ativo que eu acho que é bastante interessante e chegou a uma zona que eu acho que é importante. Porquê? Nós tivemos então a estrutura de consolidação, como vocês podem ver aqui em baixo, tivemos o breakout e esta zona aqui toda, esta faixa aqui verde, foi anteriormente suporte e foi anteriormente resistência e neste momento está a fazer um retest. E para mim um retest, se for validado, ou seja, se começarmos a subir, é conquistar toda a zona aqui dos 3.20 dólares para baixo. Isto para mim vai ser tremendamente bullish. Estamos em zona para mim de entrada nas moving averages e num retest, portanto isto para mim é claramente interessante. Até deixem-me ver aqui uma coisa. E temos aqui... voltamos aqui. Tivemos aqui um fake out. Esta é a próxima resistência que estão a ver aqui a rosto. Portanto, para mim, está aqui interessante. Até podemos estar a fazer também uma possível cup aqui in handle, ok? Uma possível cup in handle agora com breakout para cima. Bem, desculpem lá os desenhos. Está aqui muito arriscado, certo? Mas é para vocês entenderem que eu estou relativamente bullish em Rune. Outra que também eu acho que está muito interessante é Rio. Rio tem estado muitíssimo bem nas últimas semanas. Reparem, Bitcoin caiu, ok? Tivemos a crise toda dos ETFs, Ethereum também teve a corrigir. Nós vimos altcoins a corrigir ali cerca de 10, 15%. E reparem bem o que é que está a fazer Rio. Rio neste momento teve um breakout da sua estrutura descendente, aqui macro, certo? Pelo menos a menos íngreme. E neste momento
estamos a fazer suporte também a uma zona horizontal, que é esta faixa aqui a roxa. E não há grande variação do preço. E neste momento estamos a ter, tal como outras altcoins, estamos a ter uma vela de pressão de compra. Portanto, Rio é um ativo que também me interessa, até porque, se vocês repararem, por exemplo, o que está a acontecer no par Ethereum, também é algo semelhante. Temos aqui uma bull flag, e se nós vimos também o que está a acontecer no par BTC, lá ver se me aparece aqui. Para quem não sabe, por exemplo, quando aparece um ativo que vocês querem ver no outro token, fazem, por exemplo, Rio USDT a dividir por BTC USDT, ok? Carregam e aqui vocês veem também o ativo que vocês querem ver nos diferentes pares, certo? Também dá para Solana, dá para comparar tudo. Portanto, tudo aquilo que eu estou a ver em Rio é claramente uma bull flag nos três ativos, por causa que eu acho que está bastante interessante. Cardano foi um dos pedidos da comunidade. Cardano, eu acho que é daquelas coisas, está mesmo engraçado, porque está a repetir o ciclo, meus amigos, está a repetir o ciclo de 2019-2020. Duplo fundo, breakout, daqui reparem aqui nas linhas amarelas, breakout da resistência horizontal, também linhas brancas, e depois nós tivemos o retest em setembro de 2020, viemos aqui também fazer um retest às moving averages, aguentámos a suporte. E é exatamente aquilo que está a acontecer neste momento com Cardano. Nós estamos a fazer exatamente esse retest, e se isto validar, meus amigos, toda a gente vai começar a comparar com este ciclo de alta. E isto, na minha opinião, até porque Cardano neste momento está muito ativo, atenção ao nível do desenvolvimento, está muito ativo, pelo menos pelas últimas notícias assim mostra. Nós podemos estar a ver a repetição do ciclo que aconteceu em outubro de 2020. Mais uma vez, isto não é aconselhamento financeiro, é apenas e só a minha análise, certo? Vamos agora falar sobre Injective. Injective é um token que eu não tenho, atenção, mas gostava de ter comprado, não é? Mas um gajo não pode estar em tudo. Neste momento, eu acho que está muito esticada, mesmo muito esticada, e eu aponto, eu não sei, porque Injective tem a narrativa que está a acontecer neste bull market, que é airdrops, ou seja, as blockchains ou os projetos que estão a ter mais hype e mais interesse e maior subida são os que dão airdrops, mesmo que aquilo seja só a promessa de dar esses drops, bem como o staking. A Injective já tem um staking de 17 ou 18%, se não estou enganado, corrijam-me nos comentários se estiver enganado, o que é efetivamente bastante bom. Porém, eu acho que ela está muito esticada, e para a minha gestão de risco, meus amigos, não faz sentido estar a comprar um ativo em máximos históricos e esperar por uma retração. Portanto, para mim a zona de entrada está a zona aqui dos $21, porém eu acho que ela está a fazer uma bull flag e parece-me que Injective vai continuar a subir, mas mais uma vez, ou entro com uma stop loss, ou então prefiro esperar, mas é a minha visão das coisas. Portanto, está claramente bullish Injective, não só por aquilo que eu acabei de dizer, bem como também ao nível do gráfico. Outra moeda, esta também estou a investir, é Tau. Gosto imenso de Tau, é um projeto muito bom, é uma tecnologia fascinante, ok? E neste momento Tau já fez a sua estrutura. Tivemos aqui um triângulo simétrico, e reparem bem a maravilha o que é análise técnica. O target deste triângulo foi atingido. Reparem bem, aqui a zona dos $330, certo? Não quer dizer que aconteça sempre, mas neste caso foi o que aconteceu. Portanto, tivemos uma retração e agora tivemos a ter uma nova subida. Agora, porém, aquilo que eu posso estar a ver é que nós podemos estar perante um duplo topo. Um duplo topo, como vocês sabem, é uma estrutura negativa. O que é que isto me pode querer dizer? Eu acho que é um projeto que tem muito interesse, e se calhar aquilo que nós podemos começar a ver é uma repetição do que aconteceu cá em baixo, ok? Aqui sim em baixo, ou seja, ver um período de acumulação, uma certa lateralização, até porque reparem, nós estamos bastante longe aqui da VWMA, e eu acho então que nós vamos ter este período de lateralização para depois continuar a subir. Pronto, isto é a minha projeção, já sabem, eu não tenho bola de cristal. Outro ativo que eu tive e estúpido vendi a $6 e tal, é verdade, ok, mas pronto, é a vida. É TIA, portanto Celestia. Celestia está com um hype muito grande. Não estou a dizer para vocês entrarem, eu acho que ela de facto está muito esticada. E se nós, por exemplo, olharmos aqui nos 3 dias, reparem bem como é que está o RSI. O RSI começa a fazer altos mais baixos, ok? Pelo menos é aquilo que me parece. Que eu não consigo agora mostrar isso. E assim, ok? Altos mais baixos. E nós podemos estar, de facto, a assistir agora a uma tendência de baixa ao nível do RSI. Não quer dizer que vai parar de subir, certo? Mas nós podemos ver que ao nível da velocidade, da inclinação, vamos ver aqui, a inclinação do ativo está a diminuir, certo? Como vocês podem constatar aqui assim...
Aqui assim, como vocês podem ver, ok, reparem, isto está a diminuir, ok, e não vou mudar de cores porque não vale a pena. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer na próxima, mas até podemos ter, fogo, que irritante, até podemos ter uma coisa mais ou menos assim, e para mim o ponto de entrada para TIA é, salvo seja, aqui esta zona dos 11, 12 dólares, é a zona que para mim tenho mais interesse a entrar em TIA, ok? Isto é a minha gestão de risco a funcionar. Pyth, que fala-se ao nível de concorrência para Chainlink, atenção, Pyth neste momento está interessante, porquê? Porque tem staking, e como há staking, há possíveis airdrops, porque eu lembro perfeitamente, antes dessa notícia do staking, o que é que estava a acontecer ao ativo? Estava constantemente a cair, porque é um token basicamente que só serve para governança e mais nada, certo? Portanto, neste momento Pyth pode também estar a trabalhar para um breakout, porque estamos aqui a fazer aqui um teste a esta resistência diagonal. É um ativo muito, muito novo e como vocês podem ver aqui, está a ser atacada esta resistência diagonal. Portanto, se ultrapassar, obviamente eu acredito que Pyth vai ter mais força para subir. O que é que se passa hoje com os meus botões, ok? E se ultrapassarmos esta linha aqui verde, também vai acontecer exatamente isso, certo? Pronto, vamos agora falar sobre alguns dos ativos que vocês pediram, por exemplo, Tel, falaram-me, porque é que eu não falo em Tel? Não sei o que, meus amigos, eu não posso falar em todos os ativos, como é óbvio. Telcoin é um projeto efetivamente interessante. Não vou dizer que não, até porque está ligado indiretamente à situação do Telegram, mas continua a haver Telcoin ainda numa tendência de descida. Reparem bem o que é que está a acontecer aqui com estas corzinhas, é muito simples, por causa que eu gosto muito do meu indicador. Nós temos aqui uma tendência ainda de baixo. Evidentemente que poderá estar num bom ponto de entrada, mas não temos ainda confirmação de inversão, de tendência de descida. Portanto, nós quando quebrarmos esta zona aqui assim, vai ser efetivamente uma maior conversão, uma maior interesse, na minha opinião. Isto hoje está-me a irritar, meus amigos. Fogo, não estou a conseguir carregar nos botões. Vai ser mais interessante quando nós ultrapassarmos esta zona aqui dos 00.26, certo? Pelo menos para Tel eu vejo mais ou menos isso. Outro ativo que eu tenho aqui neste momento é Engine Coin. Engine Coin, ok? E também está um pouco, tal como o anterior, está numa tendência ainda de baixa. Atenção, neste momento pode começar a estar interessante, porque reparem, nós tivemos baixos mais baixos, certo? Baixos mais baixos, que aqui estão, ok? Epá, fogo, está mesmo mal. E depois, reparem o que é que nós estamos a fazer. Estamos a fazer o primeiro baixo mais alto. E isto, se fizermos aqui suporte, eu acho que a probabilidade de nós quebrarmos agora esta resistência vai ser efetivamente maior, mas ainda temos aqui, reparem, o afastamento aqui, isto ainda está muito grosso, esta zona aqui vermelha ainda está muito grossa. Portanto, nós podemos ter algo, se calhar, mais semelhante com isto, fazer isto, depois rejeitarmos aqui, andarmos aqui um bocadinho e depois, só mais tarde, é que fazemos o breakout. Mas, numa estrutura macro, reparem, ok? Está sempre a fazer baixos mais altos, o que efetivamente é bastante bom. Eu acho que é daqueles tokens que já esteve na moda e que agora já não está tanto. E basta nós compararmos com outros que eu acabei de vos mostrar, que não está efetivamente tão interessante como outros ativos. ICP, olha, ICP está interessante. Já tinha aqui esta análise feita, mas parece-me que efetivamente tudo o que for validado acima da zona dos 9 dólares, ou seja, 8,80, até mesmo os 7, aqui a zona aqui dos 7,80, eu acho que vai ser efetivamente bom. Parece-me que está a fazer uma bull flag, parece que foi apenas uma pausa nesta subida e que provavelmente vai continuar a subir. A próxima resistência será a zona dos 23,47, depois também temos a zona aqui dos 36, também vai ser uma zona de forte resistência, e se quiserem usar a retração de Fibonacci, também temos exatamente essa zona aqui dos 23 com uma Golden Zone, e ele parou neste momento na retração de 0.5 de Fibonacci, certo? Portanto, ICP para mim está bullish. Optimism é uma das L2 neste momento da moda, foi exatamente onde eu queria que ela fosse. Reparem isto aqui, eu já tinha isto escrito e não comprei, sinceramente não comprei, nem me apercebi. São tantas que nem me apercebi. Mas um raio de pressão de compra, parece-me que, tirando os raios, que até podemos estar aqui perante um fogo hoje, podemos estar aqui perante um falling wedge, ok?
e se estivermos aqui perante um follow wedge é uma estrutura bullish, portanto parece-me a mim que isto vai ter tendência de alta. Reparem a zona aqui, a resistência aqui a amarelo, neste momento é uma resistência, mas também não está muito longe, portanto praticamente está a fazer de suporte. Já vemos aqui uma retração, eu gostava de ter sido uma retração mais prolongada, se calhar até esta OB que aqui está na zona dos 2.10, ou até vir aqui testar as moving averages novamente e depois ganhar fôlego para mais uma tendência de subida. NIR é uma que está, atenção, não tenho, mas está na minha lista de compras. E sacana, eu não me apercebi e ela foi exatamente onde eu queria, rasparta, meu. E eu até ia comprar NIR com Ethereum e neste momento, reparem bem, ela foi testar esta zona. E NIR, estou interessado em Ethereum, porquê? Porque eu quero reduzir aos pouquinhos a minha tendência, a minha exposição a Ethereum e que, reparem bem, onde é que ela estava, era aqui que eu queria ter comprado, a fazer suporte neste momento nas moving averages também. Depois de uma retração que para mim já foi expressiva, já merecia uma entrada, ok? Mas pronto, isto é como é. E pronto, meus amigos, acho que não me falta mais nenhuma, certo? Não, minto, falta-me a AVAX. O pessoal pediu para falar sobre a AVAX e não posso deixar de falar sobre a AVAX. A AVAX também está bem, atenção, também tem este ativo, disclaimer total, portanto, neste momento, tudo o que seja, fazemos um suporte nesta zona acima desta linha amarela e destas moving averages aqui verde e azul, é efetivamente bastante bullish. Não esquecer que continuamos a oferecer, então, tudo isto que aqui está para um sorteio que vai acontecer para a semana. Atenção, eu esqueci-me de dizer no último episódio qual era o dia até que vocês podem indicar o preço de Bitcoin no dia 31 de janeiro ao meio-dia, portanto podem fazê-lo até ao dia 30 ao meio-dia, ou seja, dia 31 é quarta-feira, portanto até terça-feira ao meio-dia que vocês podem preencher o formulário com o preço de Bitcoin no dia 31 às 12 horas, certo? Meus amigos, espero que tenham gostado do episódio, comentem, subscrevam o canal, partilhem, a gerência agradece. Vemo-nos numa próxima. Tchau, tchau.